Só o Otávio que tem essa coordenação, mas a gente tenta se adaptar. Não, fala, pessoal, muito boa noite. A gente vai começar a nossa live aqui pelo YouTube, né? E hoje a gente vai falar sobre investimentos internacionais, né? Dolarização de carteira, cenário econômico, oportunidades de investimento, né? O pessoal, lógico, né? O Gani sabe bem, sempre prepara um roteiro e a gente nunca segue o roteiro, né? Lógico. O marketing fica louco com a gente, né? Mas eu já vou direto ao ponto, tá? Inclusive tá chovendo aqui. Então, primeira coisa, primeiro ponto que o pessoal está chegando. Pessoal, vamos mandando suas perguntas aqui no chat do YouTube, também no Instagram, joinha aqui no Instagram, enquanto a gente vai falando, tá? Falando sobre investimentos internacionais. Mas primeira coisa, acho que vou começar pelo Otávio. Otávio, acho que é legal primeiro você se apresentar e falar também a sua jornada aí de, não só investimentos, mas principalmente foco em investimentos internacionais, que é nosso bate-papo hoje, né? Mas uma coisa é certa, Otávio, já vou começar com a primeira provocação, né? Você recebe mais perguntas de investimento internacional quando o dólar está subindo? Pergunta, né? Mas conta um pouco da sua trajetória, né? Por que fazer investimento internacional, enfim, um pouco da sua filosofia. Depois a gente passa para o Gani aqui também para falar um pouquinho sobre o cenário, toda essa a situação que estamos passando. Seja muito bem-vindo, Otávio. Não, obrigado, Marco, obrigado, Alan. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando esse espaço aqui com vocês. Não sei se está dando um pouco de eco aí, vocês conseguem me ouvir bem ou não, enfim, tentar reduzir o som em algum lugar, tá? Mas, enfim, como é que é a minha jornada, né? Basicamente, eu comecei a investir como investidor individual lá em 2012, tá? E eu fiz aquele caminho clássico que a maior parte dos investidores faz, que é tentar aprender a analisar uma empresa. E então eu tinha várias ações individuais brasileiras, né? E isso era um pouco contraprodutivo, né? Por vários motivos que eu nem sabia na época. Risco demasiado no Brasil, falta de estratégia, né? Enfim, todos aquele monte de viés cognitivo e emocional que a gente fica quando a gente observa a mídia o tempo inteiro. Então, isso daí foi algo que eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, até que eu descobri, né, que uma das maneiras mais eficientes de se investir é, de fato, ter uma estratégia, né, algo que seja consistente com regras, né? Porque se for depender da nossa cabeça para estabelecer se vale ou não vale comprar um determinado ativo, a gente vai ficar o tempo inteiro à mercê da mídia, né? Isso é muito comum. Então, na medida em que a gente estabelece regras, vocês sabem disso, a gente consegue ter uma consistência maior. Se a estratégia for ruim, isso é outro problema. Mas, pelo menos, consistência na estratégia, isso é possível, tá? Agora, eu descobri que, de fato, esse tipo de estratégia mais sistemática era possível no exterior, onde a gente encontrava fundos passivos, que nada mais são do que esses fundos consistentes que respeitam estratégias. No Brasil, praticamente não tinha, né? E até hoje eu descobri que de todo o capital que está em fundos brasileiros, 1% está em fundos passivos, né? Então, isso não é quase nada, né? Tem muito caminho a avançar pela frente, né? Então, basicamente, eu descobri primeiro que fazia sentido investir de maneira passiva e depois eu descobri que isso daí só fazia sentido quando a gente pensa de maneira global, porque no exterior é que existem produtos para isso, produtos financeiros, fundos, né, basicamente. Então, hoje em dia, né, eu me dedico a mostrar para as pessoas essa realidade que é, enfim, né, porque no meu ponto de vista, de todas as pessoas que precisam investir, muitas precisam investir, mas 90% delas não quer ou não pode se dedicar ao mercado, né? Então, para essa massa gigante de pessoas que precisa, mas não pode ficar acompanhando o mercado porque não quer ou não pode, por falta de tempo ou vontade, né? Faz sentido ela ter uma carteira mais automática. Isso daí podia ser feito ou delegando de fato para um gestor ativo, estatisticamente não faz muito sentido, ou, enfim, delegando para uma casa de análise que também não tem muita evidência, né? Mas, de maneira geral, para a massa das pessoas, pelo menos em relação ao grosso da carteira delas, eu defendo a ideia de que faz sentido a pessoa ter uma carteira global, passiva, diversificada, tranquila, e daí ela personaliza como ela quiser, né? Conforme, enfim, o seu perfil, se ela quiser fazer um timing de mercado, ela pode e tal, mas sempre tendo a noção
que o mercado financeiro é o mercado mais competitivo do mundo, que tem a maior quantidade de capital empregada no mundo e de inteligência. Então, quando a gente faz uma compra ou uma venda de uma ação da Vale, nós não estamos negociando com o Zé da esquina aqui, nem com o vizinho que não sabe nada, né? Nós estamos negociando com um dos maiores, enfim, com bancos, com algoritmos, com gestoras. Então, basicamente, é um jogo que nós não vemos o adversário, entre aspas, né? Porque tá todo mundo tentando obter dinheiro de alguma forma, né? Tentando ganhar da média de alguma forma, ou com maior rentabilidade ou com menor risco, para o mesmo retorno. E isso é bem difícil, né? E é muito difícil no mercado financeiro as pessoas elas reconhecerem isso, porque a gente não consegue ver. Quando você vai comprar ou vender uma ação, você não sabe quem é que está vendendo ou comprando aquilo de você, né? Então, eu tento trazer essa realidade para as pessoas e, de fato, trazer tranquilidade para elas, né? E muitas pessoas que buscam simplesmente uma carteira de aposentadoria tranquila e querem viver a sua vida, no meu ponto de vista, faz sentido ter uma abordagem desse tipo e é isso que eu me dedico praticamente o dia inteiro. Obrigado. Muito bom, Otávio. Não te ouço, Saravali. Deixa eu ver se eu consigo. Já. Pronto, agora acho que vai. Pessoal, o Gani, deixa eu só falar um negócio. Aproveitar também, falar um pouquinho sobre estratégia, sobre alocação, porque lógico que a gente se baseia muito em 2021, né? Mas eu queria que você pegasse um pouquinho também da parte acadêmica, porque uma pergunta que eu sempre recebo, você deve receber todo santo dia, você deve falar assim, porra, Gani, Saravali, não pode falar porra, né? Então, poxa, Gani, comprar S&P 500 agora, com esse all-time high, né? Será que é o momento? Aquela sensação de estou chegando agora, enfim. Então, eu queria que você pegasse um pouco, não só do cenário, e trouxesse também para o mundo de investimento. Né? Então, assim, falar um pouquinho tanto da parte global, né, do cenário que a gente está vivendo, mas junto com o investimento, né? Essa sensação aqui de, dólar agora, nesse patamar, a Bolsa Americana nesse patamar, né? Tem empresa chegando a um trilhão de dólares, tem empresa chegando a quase 3 trilhões de dólares, será que realmente faz sentido? E também trazer para o mundo do investimento, falar, mas os Estados Unidos vai subir os juros, né? Será que agora é hora de ir para a Bolsa Americana? E falar um pouquinho de Brasil, enfim. Eu estou falando aqui para você fazer um resumo, talvez, de uns 150 anos aí de história em 2 minutos. 2 minutos. Bom, primeiro, um prazer falar com vocês, foi um prazer aí, Otávio, bela explanação, Saravali, parceiraço, amigo, né? Estamos juntos aí todo dia, certo? Muitas vezes fazendo até programas aí de televisão junto, falando desses temas aí. Muito bem. Vamos lá. Eu acho que essa história nos remete a 2009, né? O ser humano, ele é um ser complexo. Porque, veja, Saravali, quando a Bolsa começa a cair bastante, e aí tem oportunidades de compra, o investidor ele fala, não, mas está ruim agora não é o momento, né? E quando está na máxima histórica, ele também fala, não, mas agora é a máxima histórica, eu não quero entrar agora, né? Está muito esticado. Com o dólar, ele acaba tendo um comportamento do tipo, quando o dólar está caindo, ele não quer porque está muito barato, ele acha que não dá nada, e quando o dólar está alto, ele quer entrar, porque ele acha que o dólar está rendendo muito, mas está caro, né? Então, ele sempre tem essas dúvidas na cabeça dele, né? Sempre gatilhos para não entrar, né? E aí, por que eu falei que isso nos remete a 2009? Porque a partir de 2009 começa uma expansão
monetária brutal do Fed, né? E que, em parte, ajudou a sustentar o preço das bolsas lá fora. Mas não é só isso, né? É óbvio que a economia americana é a maior do mundo, a mais produtiva e tal, mas a partir dali, coincidentemente com essa política que foi apelidada de quantitative easing, conhecida como QE, né? A gente tem um ciclo de alta na Bolsa Americana muito forte, muito alto, né? E aí é óbvio que é natural que tenha aquele questionamento, bom, mas será que isso a gente não está nas nossas máximas históricas? Será que é um bom momento de entrar? Olha como é o investidor, quando está elevado, fala, não, agora eu fico com medo de entrar porque está na máxima, né? E quando está lá embaixo, ele fala, não, mas agora está ruim, eu vou perder dinheiro, né? E aí, muitas vezes, a gente fica paralisado nessa. Em 2015, quando eu fiz o meu doutorado lá fora, né? Terminei ele, na verdade. O meu orientador é um cara, assim, com publicação acadêmica na área de finanças nas principais journals do mundo, meu orientador de lá, né? E eu fiz essa pergunta para ele. Falei, olha, mas será que não é uma bolha alimentada pelo Fed, etc. e tal? Ele falou, essa é a grande discussão nos Estados Unidos hoje. Isso em 2015, tá? E aí a gente está em 2021 e no ano passado eu fui para lá, no 2020 para 2021, e eu fiz a mesma pergunta para ele. Ele falou, você lembra que há 5 anos você me fez a mesma pergunta? E veja que nada mudou e a bolsa só cresceu. Então, assim, o resumo da ópera. É muito difícil a gente acertar esse timing e dizer quando vai ocorrer uma correção e o tamanho dessa correção. Enquanto a gente fica tentando adivinhar isso, a bolsa vai andando, tá? E eu acho que tem um outro ponto, Saravalli, que é importante, que é o seguinte, não necessariamente vai ocorrer uma queda em todos os ativos, tá? Então, por isso que é muito importante a gente selecionar os melhores ativos aí, preços bons, boas empresas, né? Mas não necessariamente é uma queda generalizada, né? Então, enquanto a gente fica aqui elucubrando, né, teorias e hipóteses, a bolsa vai andando e a gente vai perdendo boas oportunidades, né? Então, acho que essa questão emocional, ela é muito relevante, do tipo, tá muito caro, não vou entrar, bloqueia. Tá muito barato, não vou entrar porque eu vou perder dinheiro. Aí tá pensando em retorno, quando é bom momento de compra, né? E com o dólar a mesma coisa, enfim. Mas eu sou um fã de investimentos internacionais pelos motivos aí que o Otávio já colocou, né? De uma maior previsibilidade, enfim, tá? Mas é isso. Esse é o meu recado aí. E dê like aí na live. Mete o dedo no coração, pessoal. Aprendi isso com o Saravalli. Que o algoritmo do Instagram faz igual a Bolsa Americana, impulsiona. Sobe igual o S&P 500. É isso aí, muito bom. Aqui está uma tempestade, não sei onde vocês estão aí, mas primeiro eu queria dar uma boa noite para o Arthur Siqueira, que está chegando da Geo Capital, né? Para a gente, uma das maiores referências em gestão, né, de recursos no exterior. O Arthur, dá uma boa noite aqui para o pessoal. E se quiser também já faz um recado inicial, né? Contar um pouquinho da história rapidamente da Geo, um pouco do porquê vocês veem dessa necessidade de diversificação no olhar do gestor, enfim, e um pouco também do que os clientes têm demandado de vocês. Rapidamente também uma história em 2 minutos, né? Não, primeiramente, boa noite a todos.
preparar e se prevenir, tendo investido naquelas empresas que estão melhor posicionadas e com uma probabilidade de estarem em uma posição mais fortalecida, um market share maior, uma dominância de mercado maior daqui a 5 anos. Isso para a gente é mitigar risco. Isso para a gente é investir de forma conservadora. Isso não tem nada a ver com volatilidade, né? O que a gente faz, investir em ações, seja no Brasil, seja fora, tem uma grau de volatilidade grande, que eu estou colocado aqui por todos. Mas, se a gente estiver investindo naquelas empresas que vão estar melhor daqui a 5 anos, a probabilidade de elas serem valendo muito mais é alta. E com isso, a gente consegue gerar valor para os nossos investidores, né? Então, esse é um pouco do que a Geocapital faz. A gente tem um universo de cobertura de aproximadamente 60 empresas ao redor do mundo, seja no Brasil, seja... Perdão, só não estamos no Brasil, então seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a gente tem essa diversificação, a gente entende que a diversificação real é aquela que expõe o portfólio dos investidores a diversos indicadores macroeconômicos, a diversos drivers. Então, é muito importante estar investido fora do Brasil. O Brasil, ele representa 3% do PIB do mundo. Não tem porquê, né, as pessoas, os investidores, não terem um pedaço do seu patrimônio fora do país. Isso gera uma real diversificação no portfólio e protege os investidores contra oscilações de mercado locais ou globais. Então, você ter um pouco de cada faz com que você diminua a volatilidade do seu portfólio. Você tem estômago para ficar investido, porque o ganho vem de ficar investido. Seja aqui, seja lá fora, mas se o investidor conseguir ficar investido, no longo prazo, é muito positivo, né? Então, o que a gente se propõe a fazer é oferecer para os investidores mais uma ferramenta de diversificação no portfólio deles, focada exatamente em ações de empresas listadas fora do Brasil, com um filtro de qualidade de modelo de negócio. Maravilha. Pessoal, eu acho que a primeira pergunta aqui para a gente fazer, direcionada para o Otávio, em resumo, assim, por que, na sua visão, da necessidade da diversificação, né? Porque a diversificação também não só pode trazer retorno, mas também te trazer potencial de proteção das carteiras, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que eu queria que você fizesse essa abordagem, né? Depois, quem quiser comentar também, o Gani, o time da GEL, mas um pouquinho da sua visão, Otávio, para passar para a gente aqui, em relação, um pouco da prática, né, em relação a esses resultados, investimentos internacionais. Pela previsibilidade do futuro. Quando a gente pensa que eventualmente o Brasil está barato, por isso que eu deveria investir muito aqui ou muito mais aqui, a gente pensa, a gente se dá conta na realidade que sempre tem países ou lugares ou setores ou empresas mais baratos por algum motivo, sempre tem um extremo do ponto de um lado ou no outro ponto, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto que nunca a gente vai encontrar o melhor extremo, a melhor posição, a ação mais barata do mundo, a ação mais de maior qualidade do mundo, que a gente talvez nem conheça ela ainda, é aí que a gente se dá conta como é essencial a gente diversificar, né? E também, né, porque quando a gente para pensar, o Brasil é um país, em proporções nacionais, é um país extremamente arriscado. Enfim, vocês têm contato diretamente com pessoas de fora do país e é quase unanimidade o risco que existe quando a gente considera somente o Brasil, né, em termos de investimentos globais. É quase irracional alguém ter uma posição muito grande no Brasil considerando o risco que ele tem, tá? Isso aí é bem claro. E daí, partindo disso, né, sempre pode, em tese,
piorar, né? Você sempre pode, em tese, piorar. Deixa eu entrar no YouTube aqui, que agora voltou. Show. Tem que ficar no YouTube ali, que agora deu. Perfeito. Então, continuando, nessa parte de diversificação, sempre pode piorar, né? Por exemplo, a gente vê países que muitas pessoas já estavam falando desde 2017 que eram, enfim, países que estavam numa oportunidade boa. Por exemplo, a Turquia, por exemplo, a Rússia em 2015. E a gente vê o desempenho desses países de lá para cá. A Turquia tinha a moeda turca tinha uma paridade com o real até 2014, mais ou menos, e agora já passou de 10 liras turcas por dólar, né? Então, tipo, tá quase o dobro do que em relação à desvalorização do real no período. Então, sempre pode piorar, né? E não existe motivo para você, simplesmente não existe motivo para você apostar muito em um país arriscado como o Brasil. E mesmo se fosse o país mais seguro do mundo, se nós morássemos, sei lá, na Suíça, por exemplo, também não há argumento para isso, né? Porque da mesma forma, em períodos de grande expansão mundial, em períodos de grande expansão econômica, justamente a maior parte do retorno não vem dos países mais seguros, mas sim dos mais cíclicos de maneira geral. E também é importante dizer o seguinte: não tem nenhuma evidência, né, de que um país específico tem uma rentabilidade consistente sempre acima dos demais, né? E quando a gente para pensar, o Brasil, lógico, né, conforme já foi falado aqui, representa 13% do mundo, mas menos de 1% em termos de mercado de capitais, em termos de ações, né, em termos de renda fixa um pouco mais que isso, mas é realmente muito, muito flagrante, né, essa discrepância. Então, quando algumas pessoas podem alegar, não, mas eu gasto em reais, então vou deixar a maior parte do meu capital aqui no Brasil, na realidade, esse risco cambial, lógico, ele existe, ele tem que ser considerado, mas ele tem que ser considerado principalmente próximo ao gasto, né? Porque, historicamente, ao longo dos ciclos econômicos, a inflação, ela tende, né, a equivalendo ao câmbio no longo prazo, tá? Isso é em períodos acima de 15 anos em geral, isso tende a acontecer na maior parte dos países. Então, quando a gente para pensar, o risco cambial ele existe, mas próximo do momento daquele gasto, né? Então, se a pessoa tem um patrimônio grande que ela for gastar na aposentadoria, o patrimônio que ela for começar a gastar, ela começa a realocar eventualmente para dentro do Brasil, mas não necessariamente em ativos arriscados, né? E sim em ativos menos arriscados como renda fixa, até algum fundo imobiliário, alguma coisa nesse sentido, visando, né, a redução do risco cambial e a assunção do risco político, econômico e geográfico brasileiro, né? Uma troca de risco nesse ponto, né? Seria isso. Muito bom. O Arthur, deixa eu abrir aqui no YouTube. A gente estava vendo aqui um pouco da própria só a desvalorização da moeda, né, nesses últimos 10 anos, 20 anos, talvez já tenha compensado o retorno, né, de um investimento internacional, né, porque invariavelmente a nossa moeda é muito volátil, mas ela tem uma tendência de desvalorização, né, de perda de valor, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, dessa mudança de chavinha que o investidor internacional deve ter, né, porque realmente a gente tem olhar 2020, por exemplo, a bolsa lá localmente subiu bem mais do que a nossa, mas se a gente coloca o câmbio nessa conta, fica mais discrepante ainda, né? Então, eu queria que você falasse assim um pouquinho, um exemplo com o fundo de vocês, na prática, realmente, como é que essa visão, né, da valorização, né, somado também à questão cambial, né? Claro, e aí, aqui, nesse ponto, construindo em cima do que o Otávio falou, concordando com ele, que eu acho que conversa, assim, a questão do dólar, ela é uma questão fundamental em termos de diversificação, né? E eu concordo com os pontos que ele colocou, de você ter um pedaço do seu patrimônio na moeda que você gasta, mas eu diria um pouco que o que acontece é o seguinte: a gente sim gasta real, os nossos gastos são nominalmente pagos em reais, mas como um país que importa muita coisa, mesmo os gastos que estão em reais, eles estão atrelados ao dólar. Quando o dólar sobe, os custos das coisas aqui também sobem. Então, por mais que a gente tenha, e eu tenho, né, um pedaço de um patrimônio em reais, e não correndo, não sujeito à volatilidade, porque tem, né, um casamento com a moeda, tem uma questão de... O Brasil é um país que demanda muita importação e está exposto à moeda.
Então, isso ainda reforça a necessidade de você ter uma exposição em dólar, né? O dólar, ele é uma moeda mais estável. Eu costumo conversar com alguns clientes que perguntam, poxa, mas o que vai acontecer com o dólar? Né? Eu estou preocupado, geralmente eu falo assim, com o dólar, eu acho que não vai acontecer nada, pode acontecer com o real, né? Mas com o dólar não vai acontecer muita coisa, né? Então, é uma peça fundamental. Nos fundos que a gente oferece, eles têm um componente cambial e tem um componente de ações, né? Os dois são importantes. Você pode escolher querer ter mais um do que o outro, é uma questão de balanceamento de portfólio, mas na nossa opinião, você está exposto numa moeda forte, quando se pensa em longo prazo, é muito importante, porque é uma reserva de valor muito mais sólida do que o real. E aí, concordando de novo com o que o Otávio falou, é uma questão de você ter uma diversificação de risco, né? Então, se a gente, por um minuto, tirasse a palavra Brasil e falasse assim, poxa, você dormiria bem com todo o seu dinheiro investido num país emergente que representa 3% do PIB do mundo, acho que a maioria das pessoas diria não. Mas quando a gente mora aqui, a gente entende e tem um home bias enorme, a gente faz. E a gente da GEL, a gente torce muito pelo Brasil. Todos os nossos clientes estão aqui, a gente quer que o Brasil dê certo, e a gente acha que em o Brasil dando certo, o fluxo de investimentos para ativos internacionais vai aumentar ainda mais, porque a poupança aumenta, a necessidade de diversificação aumenta. Então, a gente é super bullish com o Brasil. Mas é uma questão de diversificação e proteção desse patrimônio que está sendo acumulado pelos investidores, né? E aí, por isso que o dólar ele se torna um componente importante aqui. Maravilha. Espera aí que eu vou abrir meu áudio aqui. Só uma provocação aqui, Gani. Quando a gente fala, por exemplo, de Estados Unidos, aqui no Brasil a gente sempre fala assim, pô, governo X, governo Y, bolsa sobe, bolsa cai e tal. Mas lá nos Estados Unidos parece que a gente tem uma, de certa forma, maior independência, ou como é que eu posso dizer? Os fundamentos parece que prevalecem mais, né, das companhias. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa união economia, política e fundamentos das empresas ao longo do tempo, não só 2020, 2021, mas ao longo de 20, 50, 100 anos, ao longo da história, né, de quem é investidor, de fato, principalmente americano, nos Estados Unidos. Né? Maravilha. Bom, eu tive uma pequena queda e voltei, então mais um argumento para investir lá fora, né, que as empresas, a internet funciona melhor lá fora, né? Então mostra como a tecnologia lá funciona melhor. Mas muito bem. O Saravalli, acho que ele que caiu, né, agora. Mas vamos continuar aqui com a... Voltou. Olha só, você sabe que uma vez eu dei aula para uma empresa fabricante de óleo na Alemanha, né? Quer dizer, dei no Brasil, a empresa era alemã. Ela vendia no B2B, quer dizer, ela vendia o óleo para o óleo do posto, né? E o óleo do posto lá para o consumidor. E aí, um dos diretores lá, a gente estava conversando no café, e ele falou assim, a coisa mais difícil que tem é eu explicar para a matriz na Alemanha, na hora de fazer o planejamento estratégico da empresa, que o meu cenário está condicionado ao cenário se vai ganhar o político A ou o político B. E na cabeça do alemão, isso não faz o menor sentido. Fala, como assim muda da água para o vinho? Como assim dá um 180 aí, né, no carro? Né? Porque, para ele, independente se é A ou B, não vai ter uma mudança tão drástica na economia ao ponto de afetar as empresas e, portanto, a política de investimento e os ativos, né? Então, o que a gente percebe é que quanto mais subdesenvolvido é o país, mais ele é sujeito às oscilações da economia, que estão sujeitas, é claro, às oscilações da política. Então, olha só o que está afetando a Bolsa agora no Brasil. PEC dos precatórios. Isso aqui é assunto mais chato que esse. Eu não aguento mais falar, eu falo todo dia desse assunto. A gente, né, eu perco um tempo enorme, em vez de falar de fundamento de empresa, eu fico falando de PEC dos precatórios, porque isso está afetando a Bolsa, e eu tenho que falar mesmo, né?
Então, lá nos Estados Unidos, evidentemente, que a discussão é muito mais voltada para a empresa. Por quê? Porque as instituições são mais fortes lá. Então, mesmo que entre um candidato mais radical nos Estados Unidos, não é o caso do Biden, vamos supor a vice dele, a Kamala Harris, né? E aí sim, essa é mais radical. Mesmo assim, há um conjunto de instituições no mercado americano que freiam aí qualquer aventura mais radical ou qualquer aventura mais populista, né? Simplesmente não conseguem fazer isso. Então, portanto, o cenário das empresas é muito menos sujeito às oscilações da política ou mesmo da macroeconomia. Claro que a macro afeta também, mas bem menos do que é no Brasil. No Brasil, aqui, uma canetada do Supremo afeta a Bolsa. Aqui, um discurso de um senador ou do presidente afeta brutalmente a Bolsa, afeta o valor da Petrobras. A Petrobras pode cair 5% num dia porque simplesmente vão falar, vamos fazer aqui uma política de congelamento de preços. Isso é muito ruim, porque quando você é investidor, eu costumo dizer o seguinte, você tem dois tipos de risco, né? Você tem um risco que você topa, que é o risco do jogo, do negócio. Não sei se o negócio vai dar certo, não sei se a empresa é boa. Eu estou apostando em Tesla, sei lá se a Tesla é uma boa ou não é. Esse risco, ok. Agora, existe um risco institucional que ninguém gosta, que é a mudança da regra no meio do jogo. Mas peraí, eu entrei para investir numa empresa de energia elétrica no Brasil com essas regras. Aí, de repente, vem lá um presidente, como foi no passado, lá no caso da Dilma, e aí mudaram as regras do setor. Eu falei, mas peraí, se eu soubesse disso, eu não teria investido, né? Não chover ou chover, tudo bem, isso faz parte do jogo. Eu estou sujeito a esse risco, eu já sei que existe esse risco climático. Agora, uma mudança de regra em Brasília, essa eu não topo. E nos Estados Unidos, ou mesmo no mundo europeu, isso é muito mais difícil de acontecer, porque as instituições, as regras do jogo, sejam elas formais ou informais, elas são mais fortes do que no Brasil. Bem explicado, Mr. Alangani. O pessoal, só para lembrar também, eu deixei um link aqui para quem está no YouTube, mas esse link que aqui está na minha bio, o pessoal da GEL já sabe. Amanhã a gente vai estar lá na GEL fazendo uma reunião presencial lá com o time, gestores. E a gente aqui não é sorteio, não é venda de curso, não é nada, pessoal. Eu deixei um link aqui para quem quiser, porque eu acho que é muito legal esse contato com o gestor, olhar no olho, entender as teses, discutir, conhecer as casas também, quem está por trás. Tem uma equipe, né? A gente conhece só os gestores que ficam famosos, mas tem uma equipe gigante por trás, né? Então, deixei o link aqui no YouTube, mas está na minha bio. Quem quiser participar, ainda tem uma vaga. Enfim, se tiver uma demanda grande, a gente faz o sorteio. Se não, a gente abre uma vaga para quem quiser ir lá, respeitando todos os distanciamentos aí. E mandem suas perguntas para cá. Tinha uma pergunta aqui, o pessoal também falando. Eu acho que eu vou mandar essa aqui para o Otávio, mas a gente pode ter outras perguntas. Para quem falar um pouquinho da diversificação via ETFs, né? Até estava vendo né? Acho que essa semana eu vi esse gráfico, que lá nos Estados Unidos tem ETF de tudo, né? Então, se você quiser comprar ETF de setor de petróleo, de empresas, startups de tecnologia para petróleo, tem, né? E aí você consegue até segmentar, ver, por exemplo, quais são os setores que estão indo melhor, pior do que na bolsa, na média e tal. E acho que uma das perguntas era justamente essa, né? Como é que você vê a diversificação, mas utilizando esses instrumentos, até para acessar outros mercados, não só mercados americanos. E depois aí eu fazer já uma provocação para o Arthur, que acho que faz um trabalho um pouco mais ativismo, né? Ativismo, digo, de gestão, de gerar alfa. Então, eu acho que são formas, né, diferentes de procurar resultados, né? Então, fazer essa provocação aí para a gente buscar um embate aqui saudável, né? Depois eu começar a contar, depois a gente volta para o Arthur aqui.
Olá, pessoal. Então, enfim, concordando, né, com o que o Arthur e com o que o Alan disseram, é necessária essa diversificação internacional. Eu gostaria de ressaltar um ponto que algumas pessoas perguntam também, principalmente para aquelas pessoas, eventualmente, que agora estão chegando na Bolsa, né? Vocês sabem que o número de investidores no Brasil subiu na B3 de 1 milhão, faz uns 3 anos para agora, quase 4 milhões, né? Então, é muita gente que já tinha capital que está entrando, né, na Bolsa, e que, eventualmente, enfim, já está mais próximo da aposentadoria ou já está na casa dos 40, 50 anos e tem capital. E algumas pessoas têm esse receio de investir no exterior, de investir de maneira global, porque acham, né, que, não, daqui a pouco eu vou começar a gastar, então eu não vou investir no exterior. E é justamente o contrário, né? Eventualmente, se você investe, por exemplo, no exterior, mesmo que seja em um fundo de rede, ou de ações, ou de renda fixa, né? Por incrível que pareça, um fundo de ações no exterior, se tem uma crise global, como aconteceu agora recentemente em março de 2020, os seus ativos, eles depreciam 1/3, né, ou 1/4 do que depreciaria um ativo brasileiro equivalente, porque tem também o componente da apreciação cambial que o Arthur já mencionou. Então, por exemplo, eu fiz até um exercício aqui, eu olhei um fundo de high yield, que é um dos mais famosos nos Estados Unidos, um ETF, um fundo que investe em vários títulos de renda fixa de maior risco corporativo, debentures de maior risco corporativo nos Estados Unidos, né, de qualidade de crédito, pior, né, que é o HYG, e ele caiu praticamente a mesma coisa que o IMAB, que é um fundo de títulos públicos brasileiros. Então, o fundo de títulos públicos brasileiros caiu a mesma coisa que um fundo arriscado nos Estados Unidos, só que como lá é em dólar, você não teria perdido quase nada em reais. Então, mesmo se você tomar o maior risco do mundo lá, em termos de renda fixa no exterior, você tem um título mais seguro do que se investir em título público brasileiro, em momento de crise, não é verdade? E eu não preciso nem comentar se você investir em um fundo de títulos americanos ou de qualquer título de país desenvolvido, que vai se valorizar na crise por causa da desvalorização cambial. Então, é essencial que a pessoa, mesmo aposentada, principalmente, considere eventualmente tomar mais risco se investe no exterior, porque ela terá um ativo valorizado em reais no buraco da crise. E então é mais ou menos este ponto, né? Mas trazendo essa parte dos ETFs, né? Algumas pessoas alegam que no ETF eu estou investindo no mercado em geral, e isso é possível, mas não é totalmente verdade. Tá? Por quê? Porque você tem mais de 2.000 ETFs nos Estados Unidos, tem mais de 1.500 ETFs na Europa, então você consegue perfeitamente personalizar sua carteira somente com fundos passivos extremamente baratos, extremamente diversificados dentro deles, né? E que eventualmente até com 1, 2, 3 fundos você consegue já ter uma diversificação muito grande, né? Você não precisa ter vários fundos para diversificar. Isso é uma ideia que em geral as pessoas têm, porque um fundo ele já é diversificado por si só, né? E trazendo o ponto agora para o Arthur, né, que eu gostaria de perguntar, eu fiquei um pouco curioso. Ele mencionou que tem uma abordagem mais ou menos de analisar aproximadamente 60 empresas no mundo. Eu gostaria de saber como que ele faz os filtros para saber se ele analisa algumas empresas da China, da Rússia, de algum outro país. Qual é o critério? Porque, enfim, existem mais de 12 mil empresas com liquidez no mundo, né? Então, qual é o filtro que você utiliza? Você mencionou que utilizaria filtros de qualidade de maneira geral, né? Enfim, seria mais uma análise qualitativa, assim, ou usa algum filtro mais quantitativo, né? Tentando responder o que o Marco falou em relação a essa crítica do investimento ativo, né? O investimento ativo, na realidade, ele é necessário para tornar o mercado eficiente, porque cada um, né? Você, Arthur e todos os gestores, todos os investidores individuais, eles colaboram para que o preço seja, de fato, o mais justo possível, de acordo com o consenso de todas as pessoas, né? Então, ele é essencial, né? Lógico que, de uma maneira generalizada, faz sentido para muitas pessoas, talvez para a maioria delas, no meu ponto de vista, investir de maneira passiva, ou ter a maior parte do patrimônio de maneira passiva, né? Porque confiam na eficiência do mercado. O Arthur sabe bem que o mercado ele não é totalmente eficiente, é por isso que ele tem um fundo, mas ele é em grande parte eficiente. Muita da precificação do mercado é bem eficiente porque tem ali, né, centenas de analistas ditando qual é aquele preço com as ordens de compra e de venda. Então, eu queria perguntar para ele quais são os critérios que ele usa para verificar somente 60 empresas no mundo, né? Antes de você, eu queria só que você fizesse, dentro dessa explanação também,
a gente teve uma expansão de volume negociados de BDRs, né, aqui no Brasil, e a gente tem outras opções de investimentos, né, fora do Brasil. Queria que você colocasse já também na sua explicação um pouco das diferenças, que acho que é um ponto básico, né? Mostrar assim, porque a gente tem outras alternativas. BDRs pode ser uma delas, mas talvez seja, entre aspas, a pior delas, né? Assim, o mercado incentivando muito BDRs, mas talvez seja a que seja mais custosa, enfim. Outras sejam tão fáceis quanto, mas muito mais produtivas. Então, eu queria que você já colocasse um pouco disso, respondendo a pergunta do Otávio, que é um pouco mais ali de filtro, como seleção, mas também um pouco das vantagens para a gente alocar via outras alternativas, principalmente através de fundo, né, como vocês. Maravilha, vamos lá. Então, acho que, entrando um pouco na resposta para o Otávio, até na distinção da gestão ativa e passiva, então, assim, o que a gente faz? A gente oferece uma ferramenta de diversificação. Se você pensar no fim do dia, é um algoritmo diferente, né? Então, vamos pensar assim, o S&P, ele é composto, o peso do S&P é composto por um algoritmo. Ele mede tamanho de negociação de ação, ele usa uma regra e fala assim, então tá bom, com base nesse meu algoritmo, o S&P vai ser composto dessa forma. O que a gente oferece para o investidor é um outro algoritmo, que é composto de uma outra forma. Então, de novo, a gente volta para o ponto de diversificação. Então, a diversificação não existe só dentro da classe de ativo, vou investir em ações globais. Né? Dentro de ações globais, tem várias filosofias de investimento que te permitem ter diferentes retornos, fontes de retorno, que melhora ainda o perfil de diversificação. E concordando com o que o Otávio falou, você não precisa ter muitos investimentos, você precisa ter alguns, que você entende como eles são compostos, então, mesmo, e aí é um convite que eu faço para quem quiser investir fora do Brasil, ou em qualquer lugar, entenda o que está por trás de onde você está investindo. Você vai investir no fundo, entenda o que é o mandato dele, entenda como ele usa, como ele aloca o seu dinheiro, é importante isso, porque na hora que o mercado fica nervoso, é importante você entender porque ele está nervoso e se aquilo é condizente com o mandato que aquele veículo está seguindo. Né? Então, o que a gente tem como forma de investir, e aí eu já volto para a sua pergunta, Saravalli, o seu ponto, mas para explicar um pouco do que a gente faz, o nosso filtro, Otávio, ele é um filtro qualitativo, onde a gente olha para a empresa, né? A gente fala que aqui na Geo a gente não compra ação, a gente compra a empresa. Então, a gente olha para 3 coisas principais, poder de preço, crescimento e cultura de dono. Então, a gente vai atrás de empresas que têm margens altas, têm retornos altos sobre o capital investido, tem uma relação com o consumidor dela e com os fornecedores, onde ela está numa posição fortalecida. Né? O exemplo que a gente usa muito é o ingresso do Parque da Disney. O ingresso do Parque da Disney é um negócio que sobe há 30 anos, se você pegar um gráfico dele, ele é uma linha reta, né? Ele só sobe. E aí você não tem muito como chegar lá e negociar, não, poxa, mas me dá um desconto no ingresso. Não tem, você quer ir no Parque da Disney, é aquele preço que você vai pagar, porque o poder de preço está todo na mão dela. Né? Isso vale não só para o parque, mas vale para os filmes que ela distribui, vale para os ativos que ela tem, que ela consegue monetizar de uma forma eficiente. Então, ela tem muito poder de preço. Né? Todas as empresas que a gente tem no nosso universo de cobertura, de uma certa forma, tem um poder de preço assim. Sejam as empresas de luxo que a gente cobre, sejam as empresas de hotelaria, sejam as empresas de tecnologia, elas têm esse poder de preço, capacidade de extrair da relação, tanto com o fornecedor quanto com o cliente, mais valia. Né? Então, isso, de uma certa forma, é o que a gente chama de poder de preço. Crescimento, a gente busca avenidas de crescimento claras, onde ela consiga dobrar, triplicar o seu lucro daqui a 5 anos, fazendo o que ela sabe fazer. Não estamos procurando uma empresa que vai ser diferente, a gente procura uma coisa que é mais do mesmo. Né? E a gente procura um time de gestão que está tocando a empresa que esteja alinhado com a gente no longo prazo. Então, esses são os pilares da análise qualitativa que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é ver se a gente consegue entender o porquê que aquela empresa tem vantagens competitivas e de onde ela tira o poder de preço, se esse poder de preço consegue fazer com que ela cresça e se as pessoas que estão tocando a empresa fazem isso de forma alinhada com a nossa visão de 5 anos. E se a gente consegue entender isso, então a gente cria uma tese de investimento e vai então entender se ela está barata ou se ela está cara.
esse primeiro filtro qualitativo é o que faz ela entrar ou não nesse universo de cobertura de 60 empresas que a gente tem. Então, a gente fala que a gente procura as 60 melhores empresas do mundo, ou as 60 melhores empresas que a gente encontrou até hoje. E essas são as empresas onde a gente topa investir o capital dos nossos clientes, porque a gente julga que nessas empresas a chance de elas estarem tão fortes quanto mais fortes, ou numa posição onde elas vão valer intrinsecamente muito mais do que elas valem hoje, é maior do que na média das empresas. Então é isso, essa é um pouco da nossa filosofia de investimento. E, de novo, ela volta para um algoritmo. Então, o nosso portfólio, ele é ponderado por regras diferentes do que os ETFs e regras diferentes do que os índices, né? Mas todos compõem, né? Todos podem compor um portfólio de investimento de ações no exterior. Tá? E aí, pegando o ponto do Saravalli, assim, eu acho que se a gente olhar o filme, né, e a importância, o quanto a gente acredita na importância do investimento fora do Brasil como ferramenta de diversificação, eu acho que se a gente olhar o filme TBDR, eu acho super positivo, eu acho incrível, né, que o brasileiro tenha mais opções. A BDR, no final do dia, ela tem uma limitação em opções, né? Não são todas as empresas que são listadas nos Estados Unidos e Europa que têm BDR, tem uma questão de menos opções de liquidez, mas, poxa, é um avanço enorme. Então, a gente vê com olhos muito bons a disponibilização de BDR, né? Mas também tem outros veículos, assim como os nossos fundos, né? Onde você consegue investir direto lá fora através de um investimento local. Então, o investimento no fundo da GEL, ele é feito localmente e a gente se encarrega de pegar esse dinheiro e comprar as ações lá fora, e aí a gente consegue pescar num mar bem mais amplo, né? Porque a gente tem acesso, a gente compra as ações direto nos mercados onde elas são negociadas, e aí tem mais opções de investimento, de acordo com o mandato que a gente segue. Então, o que é importante para o investidor é ele entender qual é o mandato do veículo onde ele está investindo, que algoritmo de uma forma mais genérica aqui, esse veículo está investindo. Então, a forma como a gente se coloca, assim, a gente é uma alternativa de diversificação, né? Assim como outros ETFs ou outros fundos são formas de... O importante para o investidor é entender o que aquele gestor ou o que aquele veículo vai fazer com o seu dinheiro, né? Isso para a gente é o mais importante. Muito bom. Deixa eu só me colocar aqui. O Gani, quando a gente fala de alocação internacional, né, investidor global de uma forma geral, qual que é o grande desafio, né? Porque, assim, a gente olha, aqui no Brasil a gente precisa entender de empresas, como você falou, de economia, de política, mas imagina o investidor global, você tem que entender de empresas, de economia, de política, mas às vezes de um país, de 2, 5, 10 países, só na Europa, né? Imagina, são economias diferentes, depois a gente tem a América, a gente tem outros países emergentes, enfim. Qual que é o grande desafio do investidor quando se torna realmente um investidor global, né? Quando a gente fala de alocação, você acha que precisa começar com um investidor local, depois dar os próximos passos, enfim, o que realmente leva o investidor a ser um bom investidor, né? Global como um todo, né? Qual que é o grande desafio para ter bons retornos também internacionalmente, né? Eu gostaria só de complementar a pergunta e abrir a pergunta também ampliando um pouco quanto ao Arthur em relação a isso que o Marco comentou de ampliar, né, o investimento global e perguntar para vocês qual é a visão que vocês têm em relação ao investimento global por geografias, porque normalmente quando a gente fala em exterior no Brasil hoje, todo mundo só pensa nos Estados Unidos investir em dólar, mas como é que vocês eventualmente pensam na diversificação em outros países, né? Eventualmente Europa, Ásia e em outras moedas que também são fortes, porque muitas pessoas falam, não, mas se o dólar deixar de ser moeda forte, como é que fica? Bom, eventualmente você pode investir em outras moedas fortes. Eu queria ver a posição de vocês, porque eu particularmente eu defendo uma exposição global de fato, né, e não apenas privilegiar os Estados Unidos e dizer, não, mas as empresas lá têm renda no mundo inteiro. Ok, é verdade, mas isso daí não é justificativa para deixar de investir no resto. Eu queria ver a posição de vocês.
Bom, eu acho que assim, o primeiro passo é começar, né? Eu estou falando isso, parece que é uma bobagem, mas muita gente não dá esse primeiro passo. Da mesma forma que muita gente que está na poupança tem uma dificuldade grande de ir para o Tesouro Direto. Da mesma forma que muita gente que está ou em Tesouro Direto ou em fundos e quer começar a investir direto em ações também tem essa dificuldade do primeiro passo. Dá um certo medo, né? O home broker dá um medo, né? Abrir conta numa corretora nos Estados Unidos ou numa offshore, num fundo via trust, o que seja, né? É algo ainda que, embora seja cada vez mais fácil, embora seja simples, trava a pessoa, né? Nossa, parece que meu dinheiro está lá, está super distante e tal. Então, esse primeiro passo, destravar esse psicológico é muito importante. E aí, a partir daí, você tem razão, né? Quer dizer, o conhecimento, Saravalli, ele tem que ser adquirido. Então, você vai ter aí um mundo de notícias. O ideal seria você ler relatório de empresa, mas não dá tempo. O camarada é médico, né? O camarada é administrador de empresa no dia a dia dele, né? Como é que faz, então, né? Então, tem algumas saídas, né? Você tem casas de análises, por exemplo, muito boas, que podem dar recomendação para investir no exterior, né? Que vão fazer esse trabalho por você. Então, você paga lá um pouquinho, nada, preço de uma Netflix, nem isso, né? E você ali acaba tendo essas recomendações, né? Esse é um caminho. Lógico que você pode fazer isso sozinho, lógico que você pode estudar a empresa, lógico que você pode estudar um setor, se você tiver tempo, ótimo, né? Um outro caminho é via ETFs, né? Então, você pega lá uma que replique o S&P 500 ou replique um determinado setor que te agrada, ou replique lá o setor de energia, o que seja, né? Ou urânio agora, que está na moda e tal, né? Então, você aplica no ETF e pronto, e já fizeram esse trabalho aí por você. Você segue aí um índice, né? Pode ser também algo bastante interessante, principalmente para quem não tem também muito conhecimento, muito tempo, não quer pagar uma casa de análise. Enfim, é uma saída. Quanto à pergunta, achei interessante a colocação que foi feita, né, do Otávio, né, sobre você diversificar, não só nos Estados Unidos, eu concordo com ele, né, a gente tem que pensar em Ásia, a gente tem que pensar também em Europa, né, mas aí por uma questão de praticidade, eu começaria investindo nos Estados Unidos e compraria ativos da Europa e da Ásia via Estados Unidos. Eu acho que, num primeiro momento, seria mais fácil do que você abrir conta numa corretora na Ásia ou na Europa, tá? Então, eu faria, não sei se o Otávio concorda aí com essa visão, mas a ideia dele, eu acho, concordo, talvez a divergência aqui seja só apenas operacional, mas a ideia de você ter exposição em Ásia e Europa, eu acho fundamental. Pegando o ponto... Não, eu só para complementar, eu acho que eu concordo com os pontos que foram colocados, e a questão, assim, o que eu começaria é o porquê, o que o investidor quer, se ele acredita, né, tudo parte do que cada um acredita, que forma de alocar capital você quer, né? Então, se você acha que, poxa, eu tenho uma opinião sobre a Europa, então eu quero estar investido em Europa, então você busca ativos na Europa, né? Eu posso falar um pouco do que a gente faz, a gente busca as melhores empresas, a gente não está preocupado onde elas estão. A gente busca, então o mandato é claro, assim, são as melhores empresas que a gente encontrar no mundo. A gente tem, no nosso universo de cobertura, empresas que são listadas nos Estados Unidos, são listadas na Europa, são listadas na China, né? Então, a questão é, qual é o mandato, qual é a regra, o que você está buscando, o que cada um está buscando. Então, se eu quero ter uma diversificação global, eu preciso olhar para outras geografias, né? Sim, tem um ponto que o Otávio bem colocou, que é, realmente, você investe numa empresa americana grande, provavelmente ela vai ter receitas no mundo todo, ela vai estar, você já tem uma disposição diversificada, enquanto em outras geografias ela tende a ser mais doméstica, assim como o Brasil, assim como a China,
né? A maioria das empresas lá, assim como você pega vai na Turquia, você encontra as empresas que são listadas lá, são geralmente mais expostas ao mercado doméstico. Mas tudo depende da estratégia. Então, se você quer ter uma exposição mais global, tem ETFs que são globais. Tem o MSCI World, tem o MSCI Aqua, tem um monte de coisa que você pode usar para gerar essa diversificação. O importante é você entender o que é que você está fazendo e por quê. Né? Que tipo de algoritmo, que tipo de alocação de capital faz sentido para você com base no que você acredita e nos seus horizontes, né? Nas expectativas de retorno. Então, para mim, a diversificação no mundo todo, ela vale para quem quer ter diversificação no mundo todo. Né? E aí tem diversas ferramentas, seja em fundos de gestão ativa, como a gente faz, seja em fundos indexados a algum índice. O importante é você saber o que você está fazendo e por quê. Né? Até porque se você pega, por exemplo, investe num veículo que ele está diversificado globalmente, sem você saber, aí dá uma dor de barriga, como deu a dor de barriga na China, aí começa a cair, você não entende por quê, puxa, mas eu estou achando que está investido nos Estados Unidos, e não, aquele veículo tinha um peso em China maior. Então, assim, o importante, de novo, é entender o que você está fazendo e onde o dinheiro que você está investindo, para onde ele está indo. Né? Maravilha. Bom, libera meu áudio ali no YouTube, agora foi. Você tem recebido demanda, né, expansão crescente de demanda por investimentos internacionais, a galera te procura. Enfim, falar um pouquinho também do que você está sentindo falta aí de educação do investidor mesmo no dia a dia das pessoas que te procuram. Cada vez mais. E, assim, o que é muito legal é ouvir de alguns clientes que, quando o Brasil começou com toda essa questão de inflação alta e da questão fiscal, né, no drible do teto dos gastos, eu falei, ok, você pode ficar criticando o governo, mas tem eleição ano que vem, você também pode ficar reclamando que vai ter eleição e que o cenário está incerto, mas o mais importante é o que fazer, né? Não adianta você ficar só reclamando, e aí tomando fumo na tua carteira e, enfim, sendo aí, vivendo de agonia, né? Então, eu falei, vamos buscar diversificação internacional, aproveita esse momento, até para fazer um hedge contra as eleições, né? E assim, e nesse período de tempo que tiveram essas procuras e as pessoas de fato efetivaram isso, né? E talvez um primeiro passo foi via BDR, nem acho que seja a melhor solução, ou buscando lá, né, com o Arthur, ou via fundos, ou via BDR, ou via investimento em corretora, o que seja. Essas pessoas estão muito agradecidas. Falam, bom, eu estou apanhando aqui na minha carteira Brasil, mas lá fora eu estou indo bem, lá fora eu estou performando, está dando uma segurada, eu estou performando, seja porque o dólar subiu, ou seja porque a empresa lá fora subiu, né? Então, essa é a ideia da diversificação. E se lá fora começa a apanhar, talvez aqui comece a subir, tem uma imprevisibilidade muito grande em relação ao futuro e a gente não pensa em risco, né? A gente só pensa em risco quando ele acontece, quando ele se concretiza. Eu tenho que pensar antes nele, né? E então, sim, tem uma procura cada vez maior, né? Diante disso, eu até elaborei um curso, né? Não sei se eu falo agora ou você quer que eu fale depois, mas elaborei aí um curso, né? De investimentos fora, que é justamente tratando sobre como, né? Primeiro, como fazer isso, né? Quais são as opções? Tem N opções, né? Pode ser via fundo, pode ser via BDR, pode ser via uma corretora lá fora, pode ser via trust, né? Então, qual o caminho? Lógico que todos os caminhos têm vantagens e desvantagens, né? E aí cabe ao investidor saber onde o teu calo aperta e escolher aquilo que melhor atende às suas necessidades. Falando também de as ações, quais são as ETFs negociadas lá fora, quais são as possibilidades de investimento, como é que fica a questão de tributação, que causa muito medo nas pessoas, né? Essa questão de declaração de imposto de renda e tudo mais, né? As vantagens da diversificação, as vantagens da dolarização, enfim. Então, é um curso aí completão, pé no chão, né? Como a gente costuma fazer. E é isso, né? E, além disso, o trial da nossa carteira aí da Sara, né?
que já tudo isso está na minha bio, tá, pessoal? Só ir lá na minha bio, no Instagram, tá lá. Quem quiser mais informações, procura Alan Gane aí, para deixar todo o seu recado. E a carteira é trial, 30 dias, né? Tem um trial de 30 dias da carteira da Sara Invest Internacional aí, preparada pelo time de internacional, sob a supervisão do grande Marcos Saravalli e da minha humilde contribuição aqui, Alan Gane. Deixa eu ver meu áudio aqui. E diga-se de passagem, essa carteira está... Na verdade, assim, ela tá indo bem, até por conta dos investimentos internacionais, mas só por conta do dólar aí, ela já tem desempenhado um bom papel de descorrelação, né? E aí eu queria, só para terminar esse bate-papo, eu sei que é um pouco de curto prazo, né? Para o Otávio e o Arthur aqui terminarem, eu sei que é um pouco de curto prazo, mas, assim, será que em 2022, né, vai todo mundo ligar para o Arthur, todo mundo ligar para o Otávio e falar, cara, me ajuda, né, esse é o seu ano, preciso da sua ajuda, tal, porque o cenário que a gente está desenhando parece ser um cenário ruim ou péssimo. Tem alguns economistas aí querendo realmente ver o pior para assim, tá meio estranho, assim, e eu acho que não necessariamente que a economia vai piorar, mas pelo menos a sensação, né, assim, a briga, a disputa, ela tende a ser muito mais intensificada no ano que vem. E aí, não necessariamente em bolsa, em juros, mas tudo acaba sobrando para o dólar, né? O dólar acaba, o nosso real acaba pagando parte dessa conta. Então, eu queria só para terminar o espaço aqui, talvez começando com o Otávio, depois passa por Arthur. De novo, eu sei que é um pouco de curto prazo, não seja a nossa visão, mas acho que todo mundo vai chamar vocês dois no ano que vem, né? E acho que a gente já está antecipando aqui para a gente falar antes desse assunto. Não adianta falar em outubro, ligar para os dois, né? A gente tem que falar hoje, né? Tranquilo, não, agradeço, né? Parece que o Brasil foi feito para que pessoas como eu, o Arthur, tenhamos mercado, né? Porque sempre que dá problema, todo dia tem um problema novo, tem sempre gente investir no exterior, a gente fala que eu tinha comentado no início, de fato, quando o dólar sobe mais, tem mais procura de gente que investe no exterior, e mais gente fica com dinheiro na mão, mas se interessa por isso. Então, mesmo que a pessoa não invista, ela passa a se interessar e passa a ser um potencial, enfim, né, consumidor daquele conteúdo. E algo que eu notei, eu não sei se o Arthur ele vai verificar isso ou não, porque o Arthur ele tem um fundo brasileiro, portanto, em reais. E a pessoa não precisa ir lá e fazer a remessa e ela comprar o dólar caro. Então, talvez ela sinta um pouco menos essa questão de entre aspas, do dólar caro, porque na realidade ela está comprando algo em reais, né? Assim como a pessoa que comprou um ETF no Brasil ou um BDR no Brasil está pagando em reais, não está vendo de fato ela pagando um dólar a 5,60, por exemplo. Mas assim, no curto prazo não tem muito o que falar, né? Essas eleições têm o prêmio de ter dois presidenciáveis, principalmente, né? Que o mercado, enfim, não gosta tanto assim, né? Um mais do que o outro, né? Mas de maneira geral, eu acho que só a nossa inflação ela já vai fazer o papel de manter o dólar alto, porque a inflação está, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, até no atacado, mais alta do que o IPCA, né, que está aqui em 9%, 10%. Vocês devem ter essa experiência também. Então, só a inflação alta tende a manter o dólar em um patamar maior, simplesmente por uma questão de demanda. Né? Tem demanda para mandar dinheiro para o exterior e tem mais moeda local. Portanto, né, tende a se manter. Mas eu sempre defendo que as pessoas elas tenham uma alocação pré-determinada. Tipo, eu quero ter tantos por cento no exterior, tantos por cento da geografia, tantos por cento nos Estados Unidos, e respeitem isso, porque ninguém sabe nada, ninguém sabe o futuro, entendeu? Então é muito difícil a pessoa falar, não, agora tá bom de comprar mais Estados Unidos, é muito difícil. Então, na medida em que a pessoa mantém uma alocação pré-determinada, ela vai automaticamente comprar na baixa, se tiver abaixo da alocação pré-determinada, e vai vender, né? Se ela for fazer um rebalanceamento na alta, se ela for, enfim, vender aqueles ativos que mais subiram na carteira para fazer um rebalanceamento. Então, independente, né, do que aconteça, eu recomendo que as pessoas hoje tenham uma alocação fixa do que elas gostariam de fazer, porque automaticamente tende a ter um resultado, no mínimo, satisfatório no longo prazo. Provavelmente não vai ser o melhor, porque o ideal seria a pessoa comprar no buraco e vender no topo,
mas como isso é impossível, ela fazer com consistência, uma alocação pré-determinada ajuda bastante assim no longo prazo. Maravilha, Arthur. Não, construindo em cima, bom, primeiro eu espero que as pessoas liguem para mim, para o Otávio, amanhã, não precisa esperar até o ano que vem, mas porque, de uma certa forma, empiricamente, né, o dólar, a gente não sabe para onde ele vai, mas o que a gente vê, a gente não sabe o que vai acontecer, é muito difícil falar no curto prazo, mas o que eu acho que tem uma alta probabilidade de acontecer é daqui até lá, até o final do ano que vem, a gente vê volatilidade. E a volatilidade é uma inimiga dos investidores, porque nós somos humanos e tem gente que tem estômago para mais volatilidade, tem gente que tem estômago para menos volatilidade, e a volatilidade pode fazer você desinvestir numa hora ruim, né? E o objetivo é ficar investido. Então, na hora que você tem uma exposição em dólar e o dólar serve como um hedge, empiricamente, se você olha, o dólar é um hedge natural para o mercado brasileiro. Então, quando está todo mundo mais animado com o Brasil, os ativos brasileiros sobem um pouco, o dólar cai um pouco, aí você... Mas quando o pessoal está mais nervoso com o Brasil, o dólar sobe, os ativos caem. Então, se você tiver um pouco, você consegue, né, dar uma normalizada nessa volatilidade e ficar investido. O objetivo é ficar investido. Né? À medida que você fica investido por um longo período de tempo, você tem o efeito do juros composto, do retorno composto. Né? E esse é o grande ganho, essa é a grande sacada. Você colocar num portfólio que te deixa investido. Então, o interessante de ter um dólar, quando você antevê um cenário de volatilidade alta, é porque ele age como um hedge para a oscilação no mercado local. Né? Então, esse é um motivo que, independente do que a gente não precisa saber o que vai acontecer, se a gente acha que vai ter volatilidade, já é um motivo suficiente para você ter uma exposição em dólar. Né? Justamente para você minimizar essa volatilidade e aumentar a sua chance de ficar investido. Saravalli, não adianta comprar o extintor na hora que o incêndio, né, começou. Certo? É isso. É isso que os dois falaram. Tá lá no meio do incêndio, fala, agora eu vou sair para comprar um extintor. Aí não adianta. Ô Gani, aproveita e deixa seu recado final aí, que a gente também, para não se estender muito, não abusar do horário do Otávio e do Arthur, deixa seu recado final aí pro pessoal. Eu acho que assim, comecem. A gente bate muito nessa tecla de diversificação internacional, não é à toa, tá? Foram falados aqui excelentes argumentos pelo Arthur, pelo Otávio, por você, enfim, por nós todos aqui. Enfim, diversificação de risco sistêmico, diversificação do risco Brasil, acesso ao maior mercado do mundo, uma quantidade de ativos excepcionais, investir em tecnologias que nem existem no Brasil, de biogenética, enfim, está dolarizado, tem N vantagem. Então, comecem, é simples, é fácil, tem aí vocês, aí, cada um de nós aqui, a gente está aberto para tirar as dúvidas, né? Mas deem o primeiro passo, ficou fácil investir no exterior. De novo, ou via fundos, caso aí, né, do Arthur, ou via BDRs, ou via Trust lá fora, ou via corretoras, cada um aí com suas vantagens ou desvantagens. Mas o mais importante é dar esse primeiro passo. E, de novo, o link lá está na bio, tanto do trial da carteira, fazer o jabá aqui no Saravalli, tanto do trial lá da carteira, da Sarinvest, e do curso, se inscreva já na lista do curso de ações, não só ações, mas de investimentos no exterior. Muito bom, Gani. Otávio, começar por você, faça suas considerações finais, lembre de seguir também o time da GEL aqui, Gani, né? Vamos marcar mais vezes, mas deixe um recado final aí para todo mundo e obrigado já pela disponibilidade, pela energia. Não, gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês me deram de estar aqui podendo contribuir com esse assunto de investimentos internacionais, que é essencial que todo mundo invista no exterior, pelos vários motivos que nós já falamos aqui, né? Eu sempre defendo o objetivo de uma carteira global de aposentadoria, até porque toda essa questão de aposentadoria
até no exterior é possível quando você tem renda em várias moedas, né? Para você não ficar refém. Inclusive, eu tenho algumas pessoas que entram em contato comigo pedindo assessoria porque pretendem se mudar até para a Europa, por exemplo, e você precisa fazer isso com uma carteira com moeda forte. Você não vai morar na Inglaterra, na Alemanha, com renda em reais, né? Você tem que reposicionar o seu patrimônio. Então, nesse sentido, queria, enfim, agradecer a oportunidade de falar para as pessoas que, no meu ponto de vista, é uma carteira global, né, principalmente passiva, de uma maneira predominante passiva, e também barata e eficiente, é um caminho mais eficiente para a pessoa, de fato, conseguir ter uma segurança no longo prazo, uma segurança financeira e se aposentar com renda em moeda forte e várias outras moedas, né? Fazendo um pequeno pitch aqui também, agora, começo de dezembro, eu vou fazer um evento em que eu mostro como que se estrutura uma carteira global, principalmente passiva, de aposentadoria focada em ETFs. Então, se você se interessa por isso, pode entrar no link da minha bio lá, ou em qualquer link do meu canal do YouTube também, que leva o meu nome, Otávio Paranhos, coloca Otávio Paranhos, você descobre, e daí, enfim, você tem acesso a esse tipo de informação de montagem de uma carteira global de aposentadoria com base em ETFs passivos. Então, queria agradecer a possibilidade. Bom, Paranhos, muito obrigado aí pela participação. Vamos marcar mais vezes e amanhã a gente está na GEL, né? De novo, enchendo a paciência eu acho que, como o Gani falou, né? Não adianta também chegar lá em outubro do ano que vem e ligar para o time da GEL. A gente tem que ligar todos os dias. Mas, Arthur, obrigado aí pela participação. Deixa o seu recado final aí também. Manda um abraço para todo o time. Beleza, Marco, vai ser um prazer receber você amanhã lá. Queria agradecer a participação, agradecer a quem assistiu a gente, agradecer o convite e convidar vocês a conhecer a GEL. A gente tem alguns produtos. Acho que a grande vantagem da GEL, assim como foi colocado aqui, é ter um parceiro local que consegue explicar aqui em português de forma clara o que ele está fazendo com o seu dinheiro, como é que ele está investindo, o porquê. Então, dá uma segurança a mais e permite que as pessoas comecem. Acho que a grande palavra do comecem, né? O investimento no exterior não precisa acertar o timing. Se você quiser um pouco sempre, você for montando a sua carteira, se você quer ter 15, 20, 30% da sua carteira no exterior, começa com pouco, põe 5, depois põe 10, depois põe 15. Isso vai tirar aquele peso de acertar aquele timing perfeito, porque, na verdade, daqui a 5 anos, que é onde você vai estar olhando para retorno, se você pensa no longo prazo, esse patrimônio vai estar melhor, né? Vai ter uma chance muito grande de estar valendo mais. Então, a GEL está aqui para isso, para ajudar o brasileiro a desmistificar o investimento no exterior. Acho que já é um grande avanço, né? A gente conseguir entender o que é comprar uma ação da Coca-Cola, não é difícil, é fácil, onde que eu ponho meu dinheiro, onde é que ele vai estar. A gente está aqui para explicar isso e para explicar o que a gente faz de forma clara e objetiva. Então, convido a todos a conhecer, tem a nossa página, tem os nossos canais de contato, a gente está à disposição aqui para oferecer para vocês qualquer explicação e ajudar vocês nessa caminhada para a diversificação internacional. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí, Gani, Arthur, Otávio, prazerzaço, né? Esperamos que tenhamos deixado um legado aí, um recado importante, né? É sempre importante falar desse assunto. Como o Arthur, principalmente, mas o Otávio também, esse assunto a gente tem que falar todos os dias, né? Eu, particularmente, gosto do Brasil, adoro o Brasil, acho que tem potencial gigante, mas não é por isso também que a gente vai desperdiçar aí outras 99% de oportunidades que estão ao redor do mundo, né? Não só Estados Unidos, que estão cada vez mais acessíveis, né? Então, obrigado aí a todo o time aí, Otávio, Arthur, Gani, e a gente se vê na próxima aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu, pessoal. Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Boa noite.